Agora eu vou com dados de Foz do Iguaçu, Fidel Alvarenga, direto da fronteira, que chega com detalhes de um levantamento que foi feito e fez acender inclusive o sinal de alerta com relação aos acidentes de trânsito. Aumentou o número de vítimas também. Só para você ir de casa ter uma ideia, em Foz do Iguaçu já são aproximadamente 200 acidentes a mais do que nos primeiros meses do ano passado. Foram 1.394 acidentes entre janeiro e julho, 200 a mais do que no mesmo período do ano passado. Esses números de 2023, no mesmo período, eles são muito parecidos com antes da pandemia. Então, quando a economia estava dentro da normalidade. Então, com essa volta de tudo ao normal, então nós temos a volta da quantidade de acidentes. A Avenida Paraná, que liga o centro da cidade com a parte norte, é onde a maioria dos acidentes acontece. Em segundo lugar, está a Avenida República Argentina, entre as regiões leste e oeste. Segundo o Corpo de Bombeiros, que atende apenas ocorrências com vítimas, a maioria dos acidentes acontece por excesso de velocidade e furar o sinal vermelho. E quando isso está aliado ao uso do celular e à ingestão de bebida alcoólica, as vítimas são mais graves. E não só a velocidade acima do limite para aquele momento da via. Muitas vezes a via é 60, mas às vezes a condição da via naquele momento não dá para andar a 60. Aí entra a questão do avanço do sinal e nas rodovias a ultrapassagem faixa contínua, que gera a colisão frontal com morte. Chama atenção também a idade da maioria das vítimas envolvidas, jovens entre 20 e 24 anos. Entre janeiro e julho, 8 pessoas morreram no trânsito de Foz do Iguaçu. A Foz-Trans aposta na educação dos motoristas para reduzir o número de acidentes. A grande questão é o acúmulo nos horários de pico. É nesse momento aí que o trânsito, o fluxo aumenta muito e as pessoas elas já estão estressadas. Por isso que a gente está trabalhando muito na questão da fiscalização horizontal e também vertical, além da educação no trânsito. Falta de paciência, pressa, não respeitar os limites de velocidade, não olhar a sinalização no trânsito, isso pode ser catástrofe. Inclusive, os números comprovam, são números absurdos comparando este ano com o ano passado. Somente falando dos 6 primeiros meses, aumentou em muito o número de vítimas e de acidentes na cidade de Foz do Iguaçu, principalmente vítimas aí com pouca idade, ou seja, que acabaram de sair da autoescola e que deveriam ter na prática ali, bem fresco na memória, inclusive, quais as leis de trânsito e como a gente deve seguir e a importância de fazer isso.